Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mães. E em memória, né, em comemoração deste dia hoje, eu quero falar com vocês a respeito de uma mulher, de uma mãe. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Nós vamos passar agora 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, né, e trazendo para os nossos dias hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos, né? Já temos alguns vídeos disponíveis lá, todos de 10 minutos, para que você possa assistir, abrir seu coração e deixar Deus falar com você. Como eu disse, é um dia muito especial hoje, né? Dia das mamães. Eu louvo a Deus pela minha vida, por Deus ter me abençoado com 3 filhos, né? Meus filhos são uma bênção do Senhor. Todos os nossos filhos são bênção do Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos, eles são herança do Senhor, né? E nós, como mamães, nós somos apenas designadas, né, a cuidar deles aqui nesta terra, mas os nossos filhos, eles é do Senhor, né? Que nós possamos entender este propósito, entender isso e saber que nós temos que confiar os nossos filhos a Ele, a Deus. E hoje eu quero falar com vocês de uma das mulheres da Bíblia, né? Uma mãe. Tem várias mães, tem várias mulheres que têm histórias lindas mediante a busca de ser mãe, né? Ou a maternidade que lhe foi concedida. Mas eu gosto muito da história desta mulher, que está no livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, né? Que é a história de Ana. Ana rogou a Deus que lhe desse um filho. Vamos ler então? Capítulo 1, a partir do versículo 1 também, né? Que diz assim, olha só. Houve um homem cujo nome era Elcana. Ele tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Porém, Ana não tinha filhos. E agora nós vamos lá no 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí, aqui no versículo 20, né, diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Bom, a história de Ana é uma história muito linda, né? Mas antes dessa história se tornar linda, ela era uma história dolorosa, uma história triste. Naquela época, né, os homens eles tinham aí, né, mais de uma mulher, e a outra esposa, né, do seu marido aí, ela já tinha filhos. Era Penina. E esta mulher, ela fazia muitas maldades relacionadas à questão dela ser mãe e Ana não, Ana ser estéril, né? Naquela época nós sabemos que a mulher que não dava filho ao seu marido, né? Ela era conhecida como uma mulher aí estéril, que não trazia aí alegria para o seu lar, né? E era muito importante para o casamento, o filho era como se fosse aí, um troféu, né? Então Ana tinha o desejo no seu coração também de ser mãe, de conhecer a maternidade. E ela era muitas vezes afrontada por essa outra mulher, né? Que tinha filhos do seu esposo. Mas enfim, Ana, ela foi uma mulher que ela não desistiu. Ana foi uma mulher que ela foi no lugar certo para que pudesse realizar o desejo do seu coração. Ela sabia quem era a pessoa que poderia fazer algo por ela. Ela sabia que se ela buscasse no lugar certo, ela teria a resposta. E aqui nós vimos Ana chorando abundantemente, falando com o Senhor que ela gostaria de ter um filho e que se ela tivesse um filho, ela devolveria esse filho para o Senhor, né? E foi o que aconteceu. Ana concebeu um filho chamado Samuel, que na verdade é um profeta, né? Profeta Samuel.
E ele realmente, ele foi, depois de uma certa idade, viver no templo do Senhor, né? Ana levou ele para que ela pudesse cumprir a promessa que ele tem. E hoje, neste Dia das Mães, um dia tão especial, né? Porque nós sabemos o quão maravilhoso é a gente gerar um filho no nosso ventre, mas ao mesmo tempo que é uma data tão feliz, tão alegre, nós sabemos que também é uma data muito difícil para muitas mulheres, né? Nós, como mães, nós temos que nos compadecer daquelas mulheres que hoje, infelizmente, né? Este dia não é um dia tão feliz, né? Muitas mães perderam seus filhos, muitas mães estão aí lutando, né, sonhando para que possam ser mães, para que o seu ventre, né, venha gerar filhos. Muitas mães que neste dia hoje têm filhos que estão desaparecidos, que não sabem onde está o seu filho, não tem notícia, né? Muitas mães que estão com seus filhos hoje preso, né, que está atrás de uma grade. E nós também temos muitas mães, né, que na verdade já perderam as suas mamães, né? Muitas pessoas que hoje não têm a sua mãe ao lado, né? Por algum motivo, a sua mãe, ela já não está mais presente. Então, que nós viemos ter essa sensibilidade de entender que sim, hoje é um dia muito especial, né? Um dia que o Senhor nos deu, né, para comemorar o nosso dia, o Dia das Mulheres, né, que foi dada por Deus nesta terra, que já geraram filhos, mas também daquelas pessoas que hoje, né, nesta data, elas sofrem aí uma amargura no seu coração, uma dor no seu coração, como Ana. E que você, mamãe, que hoje esta data não é uma data tão alegre por alguns motivos, ou você, mulher, que está lutando pelo sonho de ser mãe, eu quero te incentivar a você fazer como Ana, a você ir aos pés do Senhor, se necessário, ou se o seu coração estiver com vontade, chore abundantemente, fale com o Senhor, coloque diante dele a sua aflição como mulher, como mãe, e o Senhor, ele é fiel para conceder o desejo do nosso coração. Ana buscou no lugar certo, né? E ela encontrou resposta de Deus. Nós vimos que passado um tempo, Ana concebeu o seu filho Samuel. E nós que já somos mamães, que temos essa data hoje somente para agradecer com alegria, que nós também possamos aprender com Ana, porque Ana, ela foi uma mulher que cumpriu o seu voto com Deus. Ela entregou o seu filho para o Senhor, para que pudesse fazer a obra de Deus na terra, né? Que nós possamos entender que os nossos filhos, eles são herança do Senhor para nós. O Senhor, ele apenas nos deu aqui nesta terra para cuidarmos dele, mas o nosso papel de mãe, ele vai muito além de nós cuidarmos apenas da casa, da roupa, né? Da higiene pessoal, do estudo, do aprendizado. Nós temos um papel de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Nós temos que ensinar a palavra de Deus para eles. Nós temos que conduzir os nossos filhos na presença de Deus, né? Essa é uma responsabilidade nossa, que nós viemos entender esta responsabilidade de como mãe, que nós não viemos ficar apenas preocupado com as coisas materiais para os nossos filhos, porque nós como mãe, né, o pai também, a gente tem muita preocupação com o futuro dos nossos filhos, com as necessidades físicas do dia a dia. Mas nós temos que ter também uma preocupação muito grande em entender que a nossa responsabilidade é ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ensinar os princípios bíblicos que o Senhor nos ensina, ensinar ele a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então eu quero desejar para você, mamãe, um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia abençoado com seus filhos, com a sua família. Você, mulher, que está buscando a maternidade, que o Senhor possa te visitar neste dia de hoje, possa colocar o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, para que o seu ventre ele venha a ser abençoado. Coloque sua mão sobre a sua barriga e declare que há vida sobre o seu ventre. Profetiza bênçãos, filhos do Senhor sobre o seu ventre. Você, mãezinha ou mulher que está hoje triste com o seu coração por algum motivo, né, do seu filho não estar ao seu lado, confia no Senhor.
entregue a Ele as suas preocupações, entregue seus filhos no caminho do Senhor, né? Você mãezinha que já perdeu seu filho, né? Que está aí com seu coração doído hoje, creia que ainda em meio a essa situação tão dolorosa, que eu não conheço esse sentimento, mas que eu acredito que seja o pior sentimento do mundo, né? Perder um filho. Confia no Senhor também. Eu sei que é difícil falar isso, mas confia em Deus. Fale com Ele, entregue a sua dor a Ele e Ele vai trazer para o seu coração amor, paz e até mesmo alegria. Que Deus abençoe vocês neste dia. Curte, compartilhe, encaminhe para uma mamãe, para uma mulher que precisa ouvir esta mensagem. E feliz Dia das Mães para todos nós.